Self-tape aqui no Verdade em Cena. Eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu acho que são erradas ou que você deixa de fazer durante o self-tape e vou deixar um exercício para você praticar uma das formas de ser feito esse self-tape, principalmente quando você está fazendo testes para novela, para filmes e séries, os diretores pedem um registro de self-tape. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês praticarem esse self-tape, mas falar aqui um pouco do erro e acerto sobre self-tape. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando, para isso eu preciso colocar o meu óculos. O Hector, boa noite Hector, Cláudia, boa noite. Tudo bem, gente? Lembrando que toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta e os atores acabam me fazendo várias perguntas sobre o tema, eu faço questão de vir aqui registrar, falar um pouco. Então hoje eu vou deixar aqui registrado essa coisa do self-tape. E lembrando que toda terça-feira, 9 horas da noite, a gente tem a nossa aula ao vivo de estudo de texto, onde eu trabalho com vocês a forma como eu hoje estudo quando vou fazer uma novela, filmes e séries. Então não perde a aula de terça-feira, 9 horas, que é uma aula muito importante para você, ator iniciante, entrar em cena como um ator experiente, sem errar coisas frágeis no início de carreira. Então vamos lá. O que é o self-tape? Onde eu percebo que muitos de vocês que estão aí, eu sempre quando pergunto, alguns sabem pouco, não sabem muito, o self-tape é um registro onde o diretor ou o produtor de elenco que vai te chamar para um teste, muitas vezes por causa da sua geografia, você não está, por exemplo, eu moro em São Paulo, você não está aqui em São Paulo para fazer o teste. E hoje com esse crescimento do digital, a gente consegue pedir para o ator, independente de onde ele estiver, fazer esse teste através do self-tape. É onde você vai colocar o seu celular assim na horizontal e vai apertar o play e vai gravar esse self-tape. E existem duas formas de self-tape. Uma, você recebe o texto do personagem, daquilo que você vai fazer, você vai lá e grava essa cena, e essa cena você vai e manda para esse produtor de elenco que te solicitou. E a outra forma de self-tape, que também é muito conhecida, principalmente para publicidade, ou às vezes quando algum produtor de elenco quer te apresentar para um diretor. Então, por exemplo, você vai fazer o teste para um filme, o diretor ainda não te conhece, mas antes dele te chamar para o teste, te mandar o texto, ele quer conhecer um pouco de você. E esse self-tape é um registro, onde eu falo que, oi, tudo bem, eu sou o Gustavo Duque, eu sou ator, tal, não sei o que, isso e aquilo. E essa é a segunda forma de self-tape. E onde que as pessoas erram nesse self-tape? Porque principalmente quando a pessoa vai fazer essa parte do registro, as pessoas acabam falando sempre dos trabalhos que ele já fez, da qualidade do trabalho. Eu fiz 2 novelas, eu fiz filme, eu não sei o quê. E nesse self-tape, muitas vezes, uma das coisas que vai criar esse afeto, essa reciprocidade com quem está te vendo, é você falar um pouco das suas individualidades. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui fazendo esse segundo self-tape de registro, eu falaria, oi, tudo bom? Eu sou o Gustavo Duque, eu sou ator, eu também gosto de fazer crossfit, eu tenho um curso online. Falar um pouco de você também vai ajudar muito aquela pessoa te conhecer um pouco mais naqueles registros curtos ali de 1 minuto. E eu percebo que isso é um erro muito recorrente, que quando as pessoas vão fazer esses self-tapes, eles deixam de implementar isso. E essa dica é muito importante, sempre que você for fazer esse tipo de self-tape, existem essas duas possibilidades, né? Quando é uma cena, você vai fazer a sua cena, quando é esse registro pessoal, não deixe de colocar essas informações, porque pode te aproximar muito do diretor e você acabar ganhando aquela possibilidade de fazer o teste, porque de alguma forma no seu dia a dia ele gostou. Claro que você não vai ficar aqui contando sua árvore genealógica inteira, mas essas informações pessoais, um pouquinho ali para ele saber, te distanciar daquele ator que quer só pedir um trabalho, pode te aproximar muito do teste. O exercício que eu quero deixar para vocês praticarem imagina que você vai fazer esse teste, esse self-tape, que eu já falei aqui no início da aula, de apresentação individual sua, sem ser a cena. Antes de você fazer o teste, o diretor quer te conhecer. Então, geralmente, você precisa fazer esse self-tape. Você vai clicar e vai falar as suas informações. Só que pela falta de prática, principalmente com essas dicas que eu dei, onde você precisa não só falar da sua experiência profissional, falar um pouquinho de você individual, de algum hobby, de alguma coisa, para você criar nessa afinidade. Muitas vezes o fato da gente não praticar isso, quando a gente tem que fazer um self-tape, a gente esquece de falar coisas importantes que a gente gostaria, ou às vezes fala meio que, sei lá, meio que nervoso.
Então, o exercício que eu quero deixar para vocês é, antes de fazer o teste, já pratiquem isso. Então, eu quero que vocês apertem o play no telefone quando for gravar e façam essa apresentação, mesclando suas experiências profissionais, mas mesclando hobbies que você tem, diferente do que é só você vender o seu ator, que podem criar essa reciprocidade com quem está te assistindo. Então, por exemplo, eu sempre gosto de falar que eu sou ator, sou mineiro, eu faço cinema, mas eu gosto muito também de fazer crossfit, eu gosto de viajar, então alguns países que eu conheci durante essas viagens, eu estive em Cuba, adorei Cuba, porque uma vez um produtor de elenco falou, caramba, você conheceu Cuba? Ou seja, eu nem estava preocupado com o teste, eu falei um pouco de mim. Ele me mandou essa mensagem fora desse self-tape. Com isso me aproximou. Eu lembro que depois desse meu self-tape, eu fiz mais uns 2, 3 testes com eles em seguida, assim, nos próximos trabalhos que ele fez, ele me chamou. Então pense nisso, fale coisas individuais, porque isso vai ajudar muito no seu self-tape. O erro que eu percebo de um self-tape, de apresentação, é o seguinte, se a produtora de elenco está te convidando, vai te apresentar para um teste, ela já sabe muito que você é ator, que você tem DRT, que você fez esses trabalhos. E sim, você precisa falar isso no seu registro, porque o diretor talvez não te conheça. Então você vai falar, olha, eu sou ator, eu estou com 40 anos, eu estou com 2 trabalhos de cinema que vão estrear, eu estreiei em televisão com 20 anos, mas também aproxima a pessoa, falando, olha, mas eu sou mineiro, vim para São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, uma das coisas que eu gosto é, eu sempre no Ibirapuera correr, gosto de tomar água de coco, eu não como carne, sei lá, coisas pessoais suas que o diretor que está vendo só um registro de vários atores falando assim, eu sou 30 anos de profissão, eu sou maravilhoso, eu ganhei prêmio, eu fiz essa novela, aí o cara já está de saco cheio vendo isso. Aí o diretor, ele é vegano, aí tem um cara que fala, eu também não como carne, eu sou vegano, eu falo, opa, entende? Se você fala alguma coisa do seu dia a dia, de um hobby, de alguma aptidão sua, e não se aprofunda para ficar também o louco que fica gravando aqui 20 minutos de registro, vai te aproximar talvez das pessoas que estão ali, a pessoa vai humanizar aquele seu self-tape e isso vai te ajudar muito como ator.